Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um ConectaCast. Eu sou Marcelo Guedes e hoje nós vamos falar sobre temas recém-acrescentados na NR5, a norma regulamentadora número 5, que trata da CIPA. Desde março de 2023, as atribuições foram acrescentadas indo além da segurança e doenças relacionadas ao trabalho. Agora também a prevenção ao combate à violência dentro do trabalho, assunto tão importante e pertinente nos dias atuais. O assédio sexual, principalmente, também que acontece. Embora seja um assunto amplamente comentado, conversado, infelizmente ainda existe muita desinformação e também compreensão parcial ou até mesmo equivocada sobre esse assunto. E é por isso que nós estamos com esse bate-papo. Nós vamos abordar a importância sobre esse conhecimento para quem é membro da CIPA e também o bom andamento das atividades das organizações, bem como a atuação da CIPA em situações como essa, assédio moral e assédio sexual. Eu não estou sozinho, estou com grandes convidadas que vão nos ajudar a entender melhor. Que honra ter vocês aqui. Eu estou com a Rose Souza, instrutora da Conecta. Seja bem-vinda, Rose. Obrigada pelo convite, Marcelo, Cris, uma honra estar ao lado de vocês e vamos tratar aí da CIPA. Legal demais, seja bem-vinda. Obrigada. E também estamos com a Cristina Silva, que é palestrante de diversidade e inclusão social. Seja bem-vinda, Cris. Muito obrigada, Marcelo, Rose, adorei o convite, vai ser muito proveitosa a nossa conversa. Não tenha dúvida, vai ser sim. Então, para começar, vamos separar o joio do trigo. Acho que é importante a gente entender o que é assédio moral, o que é assédio sexual. Foi o que eu falei, um assunto tão amplamente comentado e ainda bem que a sociedade atual está mudando e está trazendo a pauta desse assunto, mas ainda assim tem muita informação equivocada. E esse podcast é justamente para isso, para acabar com esses equívocos. Cris, separa pra gente o que é assédio moral e o que é assédio sexual. Quando a gente fala de assédio, de uma forma geral, a gente está falando de violência, tá? E aí, que tipo de violência? Pensando no assédio moral, a gente está pensando em exposição. Exposição em situações humilhantes, exposição em situações constrangedoras. Então, qualquer tipo de exposição exagerada de um indivíduo, a gente está falando de assédio. Então, o assédio moral ele é voltado para isso. Um exemplo bem prático, quando uma pessoa cobra uma outra de um determinado trabalho a ser entregue, mas em meio a gritos. Isso acontece muito, né, Cris? Muito, muito. Coloca lá o indivíduo que está sendo cobrado em situações vexatórias à frente de outras pessoas dentro do ambiente. E quando a gente fala de assédio sexual, a gente está falando dessa mesma violência, mas a gente está falando aí com uma conotação sexual. Aí, um exemplo simples, assim, de favorecimentos sexuais, né? Então, por exemplo, a pessoa faz um convite para outra para um jantar, só que um jantar para resolver uma situação que deveria ser de equipe, mas só entre dois, fora do trabalho, por exemplo. Ou aquele compartilhamento de nudes que não foi pedido, né? Esse é um assédio sexual. Entendi. E acontece muito, né? Muito, Infelizmente. muito. Vamos focar agora nesse início do podcast sobre o assédio moral. E então, o assédio moral pode ser classificado pela sua abrangência, né? Então, eu queria que você me explicasse um pouquinho melhor sobre essa classificação. Tá. Olha, nós temos duas formas, né? A abrangência que a gente vai chamar de assédio moral interpessoal, que é direcionada a um indivíduo, né? Então, assim, eu como assediadora, eu tenho lá uma vítima e as minhas ações vão ser voltadas para prejudicar essa vítima. Essa é interpessoal porque é de pessoa para pessoa. E aí eu tenho o assédio moral perdi a palavra. Institucional, obrigada, Rose. O institucional. O institucional é quando existe um movimento da empresa. São mais pessoas, mais então, um grupo de pessoas. Isso. E normalmente, daí eu tô falando da gestão da empresa, tá? Então, quando os administradores da empresa compactuam já chega com num esse grau assédio. hierárquico, Exatamente. E aí, um exemplo claro é quando existe aquele movimento da empresa para que uma pessoa peça demissão. Por exemplo, a empresa quer aquela pessoa fora, mas não quer demiti-la. Então, existe um movimento ali. Aí, um exemplo claro disso é tirar as ferramentas de trabalho, por exemplo, de uma pessoa, né? Ou sobrecarregá-la de atividades que sabe que ela não vai conseguir cumprir. Ou não passar informações também importantes para que ela Exatamente. exerça o melhor trabalho, né? Exatamente. E isso fica bem evidente porque acontece com um indivíduo. É diferente, não é para todo mundo a mesma coisa, né? Então, quando existe esse tipo de comportamento, a gente vai chamar de institucional, porque é a instituição quem está promovendo esse tipo de assédio. E quanto ao tipo
de assédio moral? Eu sei que tem 3 tipos Uhum. distintos de assédio moral, eu queria que você falasse sobre eles. Sim. A gente se espera sempre que seja vertical e que venha aqui da gestão da empresa. E não é sempre assim. Então, eu tenho lá o assédio vertical, que pode sim vir aqui, né, do comando. Então, alguma coisa como essa de favorecimento, ou essas situações de humilhação, né? As pessoas cobram as outras aqui. Mas existe um movimento que pode vir daqui também para cá. Ah, é? De Por e- baixo para cima? Sim, por exemplo, um grupo de colaboradores aqui que se unem para boicotar um novo gestor, por exemplo. Olha só. Né? Então também existe. Esse é o vertical. Existe o horizontal, onde a hierarquia Não existe, não aí é existe. de grau igual, assim, pessoas que Isso, trabalham no isso. mesmo lugar, Eu, assim. como um colega de trabalho, decido lá expor situações, né? Você as situações ruins. E existe o misto, que é quando existe um movimento daí que pode ter gestor envolvido, pode ter colega Aí é de todo trabalho. mundo Aí é junto, todo mundo junto. focado em uma pessoa ou Exatamente. talvez num grupo de Um pessoas grupo de também? pessoas, existe sempre um autor, né? A pessoa que começa. Mas daí é independente se começou daqui, se começou daqui. Tá Entendi. todo mundo E junto. Rose, queria que você falasse sobre a CIPA em si, em relação ao assédio moral. O que a CIPA pode fazer para ajudar a resolver uma situação como essa? Bom, Marcela, a CIPA ela tem que, primeiro, identificar esse assédio moral, né? E aí coibir. Coibir nas formas de relatórios, preenchimento de fichas, levar isso para os recursos humanos, para a gestão, para que possam ser tomadas ali as ações necessárias para evitar, mesmo porque aí estaria, se a CIPA ela participa disso, vai caracterizar o organizacional, né, Cris? Na questão da empresa também, a CIPA está ali para representar também, além dos trabalhadores, a empresa. Digamos que a Então, CIPA ela seja um intermediário entre os trabalhadores e o RH, outros tipos de cargos e lugares da empresa. Ela está ali para ajudar essa ligação, fazer essa ligação. Seria isso. isso, a CIPA ela é o olhar tanto dos trabalhadores quanto do RH da organização, né? Então ela está naquele ambiente. Cabe à CIPA levar isso da melhor forma possível para trazer as soluções. Então precisa conhecer o assédio moral para poder trazer essas respostas. E é um assunto novo, né? Como Sim, eu havia falado no início do nosso podcast, desde março de 2023, essas atribuições entraram para NR5, né? Então é um assunto novo que as pessoas ainda estão adquirindo informações. E esse nosso podcast é justamente para isso também, né? Para poder ajudar a chegar essas informações. Agora, é importante também a gente entender o que é assédio moral e o que não é assédio moral. A linha é muito tênue, né, entre uma coisa e outra. Então, Cris, eu queria que você nos ajudasse a entender melhor sobre isso também. Olha, o que não é assédio, né, de forma alguma, é a relação de trabalho respeitosa. Então, quando a gente fala de relação de trabalho respeitosa, quando você começa a trabalhar, você tem lá um contrato de trabalho, um acordo que você fez, né? E aí você vai ser cobrado daquilo. Então, como é que você vai ser cobrado daquilo? Se é de uma forma respeitosa, tá tudo dentro do combinado, né? Certo. E aí, por que é importante a gente falar disso? Daí, qual é a forma respeitosa? A forma que você combinou e ela tem que ser cumprida. Então, você vai ser cobrado sempre. Por que é importante? Porque algumas pessoas se valem dessa situação de, né, agora estamos falando sobre assédio, então fui cobrado, fui assediado. Não, você não foi assediado. Como é que foi essa cobrança? Essa cobrança foi em meio a gritos, em meio a A humilhações, a xingamentos, né? xingamentos, né? Se não foi assim, então tá dentro do combinado, então ela não é um assédio, não é situação de assédio. Eu preciso ter Tem a isso bem questão claro. da pressão do trabalho em si, né? Sim, Às vezes o trabalho ele é muito danoso, a gente está preocupado para alcançar resultados e isso acaba tendo essa linha tênue aí sim. de confusão, né? Agora, a gente falou sobre o assédio moral, mas o assédio sexual acontece, né? Dentro das empresas, e eu queria entender como que ele é classificado. Acho que é importante a gente abordar agora esse tema, né? O assédio sexual, né? É, O assédio sexual, a diferença dele é que é voltado, então, para a conotação sexual, né? Então, tudo que tiver a ver com pornografia, qualquer conversa que tenha a ver com o sexual, ele está lá caracterizado. E é como é que ele acontece? Por duas formas. Eu tenho a chantagem,
né? Que é a chantagem mesmo que a gente conhece. Então, assim, se não me favorecer de determinada forma, outra coisa não vai te acontecer ou vai acontecer de forma ruim. Então, daí volta lá para aquele vertical que é mais comum, né? Sim. Então, a pessoa ela tá aqui numa posição e ela cobra favorecimentos aqui sexuais. Tem algum exemplo pra gente? Tem, por exemplo, se você não for jantar comigo, a gente não vai poder discutir a sua promoção, né? Olha só. Exatamente. Olha, a empresa está desligando pessoas, então vamos conversar sobre isso, mas só nós dois, né? Ah, Então, isso é uma chantagem, assim, se você não for, eu vou agir de outra forma. Se você não for, eu não considero a sua proposta, né? Então, isso é chantagem. E a gente tem por intimidação. E a intimidação é a ideia de tirar a liberdade de ser do outro. Então, por exemplo, a pessoa está dentro de um ambiente e o assediador bloqueia a saída, por exemplo, né? Fazendo joguinhos, assim, com a pessoa. Ou começa aquele compartilhamento não pedido, compartilhamento de conteúdos pornográficos, conversas que tem conotação sexual, né? E aí, isso tudo vai fazendo com que a pessoa vá se sentindo intimidada por aquela outra, normalmente por conta da posição. Como que eu faço agora? Revido? Falo? Não falo? Rio? Não rio? Né? Dependendo da posição que você está, você fica ali à deriva do... com certeza. Uma pessoa que sofre um assédio moral, tanto moral como sexual, né? Os problemas psicológicos acontecem, né? Uma síndrome do pânico, uma ansiedade. Então eu queria que a gente abordasse isso realmente. Como que uma vítima de assédio sexual deve proceder quando acontece uma situação como essa? Até chamar a Rose também para poder ajudar a gente a entender dentro da empresa o que a vítima deve fazer. Sobre os danos, né? Os danos que o assédio pode trazer, a gente pode começar, assim, com pequenas coisas que parecem pequenas, né? Mas é como o assédio vai entrando, que é, por exemplo, uma pessoa, quando ela é assediada, ela começa a se culpar. Então, na maioria das vezes, a pessoa assediada, o maior número ainda é de mulheres, né? Então, ela começa a se culpar daquela situação. Então, ela começa a se questionar. Será que eu estou me comportando como deveria? Será que eu estou falando demais? Será que eu sorri demais? Será que eu dei a entender que isso era possível, que não era possível? Então, isso vai fazendo com que a pessoa perca a liberdade de ser quem ela é. Porque ela começa, então, se é uma pessoa sorridente, ela começa a sorrir menos. Ela começa a se fechar para as relações ali de trabalho. Ela deixa de ser o que ela é, né? Exatamente. Começa por aí, né? E aí, quando começa assim, começa a também atingir a produtividade dessa pessoa. A gente não pode esquecer, porque ela já não tem a liberdade de ser quem é, então ela já não consegue mais produzir da mesma forma. E aí vem os quadros, né? De ansiedade, de depressão, muitas vezes chega até o desligamento dessa pessoa da empresa, porque ela não consegue mais estar naquele ambiente. É muito possível que alguns não consigam nem voltar ao mercado de trabalho, dependendo do trauma que sofreu, né? Então, são danos, assim, muito perigosos e para todo mundo, né? Para todo mundo. E aí, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que denunciar, né? E como faz isso, Rose? Qual que é o papel da pessoa? O que ela precisa fazer quando ela se sente ofendida, violentada dentro do ambiente de trabalho? Bom, a primeira coisa seria ela procurar ali uma equipe que é responsável para ter esse olhar, né, dentro desse cenário. Então, por exemplo, a CIPA. A CIPA, dentro das atribuições dele, compete a eles ter esse olhar e fazer esses relatos, até mesmo para inibir esse tipo de comportamento individual ou até mesmo organizacional da empresa. Então, procurar a CIPA é uma das soluções, além de outras, né, das documentações, testemunhais, enfim, que a Cris pode nos colocar aí com mais propriedade. Importante ter pessoas, né, que ajudem e colaborem a fazer essa denúncia também. Precisa. Hoje em dia tudo é válido, né, como prova. Então, receber um conteúdo que você não pediu, um conteúdo pornográfico, por exemplo, guarda. Porque a maioria das pessoas tem aquele, vou deletar, porque isso não é pra mim, fiquei horrorizado, deleto. Não deleta. Isso é uma prova, né? É uma prova, e é uma prova de crime, porque assédio é crime, Sim. né? Então, eu tenho que guardar conversas de WhatsApp, convites, e-mails, tudo que vier que não é apropriado, eu vou guardando ali, né? Para que na hora dessa denúncia eu tenha provas. E é muito importante também que haja testemunhas. Então, se eu puder ter testemunhas, isso ajuda demais na hora da denúncia,
né? Porque como é aquela linha que a gente falou, né? Mas será que foi assédio? Será que não foi? Eu tenho mais do que uma pessoa falando, né? Então isso é muito importante. Tudo que eu puder reunir, eu tenho que reunir. Muitas vezes acontece, né, de pessoas falarem cada vez mais, tem vergonha, mas uma falou, a outra fala, e de repente você começa a ver uma rede de assédio acontecendo quando menos se espera, né? Exatamente. Uma característica do assédio é essa, ela é de ser repetitiva. Então, o assediador, ele não assedia uma pessoa, né? Ele vai trocando as suas vítimas ali, porque ele percebe um espaço. Por que ele percebe um espaço? Porque não há denúncia. Então, aquilo vai repetindo, vai sendo prolongado. Então, quando sai de uma vítima, ele vai para a próxima. Então, precisa que as pessoas tenham provas, porque não serão só aquelas, né? Não serão só aquelas. Aquilo é para juntar com mais pessoas, com mais denúncias, né? E Legal. sabe o que é interessante, Marcelo? Diga. Às vezes nós falamos do funcionário e a CIPA, né? Eles são funcionários. Então, esse assédio pode também acontecer com o cipeiro. E aí, como esse cipeiro se comportar diante desse cenário, né? Sendo que ele é a pessoa para ter esse olhar, né? Então, às vezes nós esquecemos que o cipeiro também é um colaborador e que esse assédio pode estar acontecendo de maneira organizacional com ele próprio. Sim. Né? Através de uma bem falado. intimidação. Pode acontecer Né, em Cris? qualquer situação, Pode, né? claro que pode. Por isso que é muito importante a empresa ter políticas claras, né? Precisa ter muita transparência na política, dizer bem claro o que pode e o que não pode. Por isso precisa sempre haver uma sensibilização dentro da empresa. Então, campanhas, cursos, treinamentos, palestras, porque daí todo mundo sabe o que pode e o que não pode. Né? Deixa E sabe bem qual é o específico caminho. as regras, né? Exatamente, deixa tudo muito ali. E aí, inclusive, daí a pessoa sabe o caminho. No caso de um cipeiro, ele sabe um caminho, porque como é que ele vai, para quem ele vai levar, né? Como é que vai ser trabalhado isso? Então, precisa que haja dentro dessas políticas um canal de recebimento dessas denúncias e do acompanhamento, para na hora de tomar uma decisão, né, sanções administrativas, as pessoas saibam exatamente o que vai acontecer. Tem que ter um caminho desenhado. E nos dias atuais, com a nova atualização, a CIPA ela tem que ser colocada, esse tema tem que ser colocado para eles de maneira clara e objetiva, para que eles possam lidar. Então, hoje é obrigatório que se tenha isso no conteúdo programático. Inclusive na CIPAT, né? Sim, vou ministrar um treinamento de CIPA, tenho que falar disso. Vou fazer a CIPAT a cada 12 meses. Tenho que abordar esse tema de maneira clara e objetiva para todos os funcionários da empresa. É isso. Com certeza. Isso que eu ia perguntar, inclusive, para você, Rose. Qual que é o papel da CIPA em relação ao assédio sexual dentro da organização? É perceber. Então, primeiro, a CIPA tem que conhecer o que é o assédio sexual e aí perceber que isso está acontecendo no ambiente. Porque, às vezes, o funcionário que está sofrendo assédio, ele não procura a CIPA. Ele fica contraído, ele se retrai. Envergonhado. Exato, né? Ele já está entrando naquele declínio. Será que eu estou rindo demais? Então, ele não procura a CIPA. Então, a CIPA tem que ter esse olhar, essa cautela de identificar esses pontos vulneráveis que está levando ao assédio dentro daquele ambiente mesmo, porque é ele que está ali no setor, né? Não o RH. O RH está lá no setorzinho dele, a CIPA está lá, no meio, naquele no chão da fábrica, vivendo, respirando o que a operação está acontecendo. Então, o cipeiro ele tem que ter essa percepção, tem que perceber, identificar e levar adiante isso. É isso. Meninas, chegamos ao fim do nosso podcast. Passou rápido, né? Muito rápido. Por isso eu vou pedir para vocês darem um recadinho final, alguma mensagem, alguma dica para quem está assistindo a gente, porque é muito importante, é um assunto tão hoje em dia, tão falado aí, mas muita coisa tem que ser dita ainda e muita coisa tem que ser exposta, que eu acho que é importante. Eu queria começar com você, Rose. Diz pra gente, mostra pro pessoal aí dicas legais. Bom, a primeira coisa é não se calar diante de um cenário como esse. Não se sinta coagido, não se sinta intimidado. Busque os canais de denúncia dentro da própria empresa, os procedimentos e denuncie. Eu acho que é a melhor forma da gente minimizar e solucionar esse problema que é tão grave na sociedade. Com certeza, com certeza. Obrigado, Rose. Eu que agradeço. Agora você, Cris, recadinho final. Olha, é isso mesmo, gente. É muito importante a gente pensar que, primeiro de tudo, se existe o assédio, o assédio, eu tenho sempre duas pessoas, o assediador e a vítima. Se você está na situação de vítima, você primeiro tem que evitar a culpabilidade, né? Então, assim, você não tem culpa, tá? Tudo está na cabeça lá do assediador. Então, você não tem culpa de nada, você tem que procurar ajuda, porque os danos podem ser irreversíveis, né? E lembre-se, você não será a primeira.
não será a primeira e nem a última, infelizmente. E aí você tem esse papel, você pode ser a última. Né? É importante saber disso. Obrigado, Cris, de Imagina, eu que verdade. agradeço. Um assunto muito pertinente, muito importante na nossa sociedade contemporânea e a ConectaCast traz para você esse assunto. Não se cale, se você viu um assédio moral ou sexual, denuncie, isso é importante, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Até.